Olha, gente, vamos continuar nosso estudo do livro de Lucas. O domingo antes da Páscoa marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu pensei que hoje poderíamos, estudar essa história, mas eu acho que chegaremos lá a um certo momento. Então, nós vamos continuar onde nós paramos a semana passada e, na verdade, tem o mesmo tema aqui. Então, eu acho que dá para a gente aproveitar da semana da Páscoa, deste momento, e também da conversa que Jesus terá aqui com os apóstolos. E é bom porque Jesus vai, deste ponto na história, começar a falar mais especificamente sobre a sua vinda, o propósito que tem em vir. E até este momento, com os 12 apóstolos, os discípulos, ele não tem falado sobre a sua morte, o fato que ele veio para morrer. Apesar de João Batista avisar que ele é o Cordeiro de Deus, Jesus não tem anunciado ainda, em nenhum momento, para os seus discípulos, que ele morrerá, que de fato ele será rejeitado. Mas ele vai agora. Vai ser uma grande surpresa para todos eles. E Jesus vai declarar algo novo para eles, uma novidade, que eles não estavam esperando sobre o propósito da sua vinda, que vai deixar bastante para a gente refletir sobre a Páscoa. Então vai encaixar muito bem. Então, se vocês gostariam de acompanhar, aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 18 e 19, diz o seguinte, que certa vez Jesus estava orando em particular, ou orando sozinho, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem que as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Sabe que nesses dois versículos talvez nada te soa assim estranho ou diferente, mas esta primeira frase no versículo 18, que diz que certa vez Jesus estava orando em particular, ou mais ou menos ele sozinho, como nós temos visto, tem sempre gente correndo atrás de Jesus. Como é que ele está sozinho aqui? E sozinho com os discípulos, os 12 apóstolos, na verdade. Como é que ele chegou a estar sozinho? Como nós lemos, você viu que ele faz essa pergunta, quem é Jesus? E quem é que Jesus diz que ele é? Porque vimos já um pouco sobre isso no domingo, que esta pergunta aqui e a resposta é quase igual ao que Herodes fala. Neste mesmo capítulo que estamos, nos versículos 7 e 8 deste mesmo capítulo, Herodes, ele fica perplexo, fica confuso, porque pessoas estão dizendo, talvez é João Batista, ressuscitado, talvez é Elias, ou ainda um dos outros profetas do passado. Exatamente aquilo que os discípulos falam. É uma repetição exata. É um tema, uma pergunta que Lucas quer enfatizar. Ele quer enfatizar tanto essa pergunta de quem é Jesus, o que as pessoas acham quem é Jesus, que ele omite uma série de coisas que aconteceu entre a multiplicação dos pães e este momento. E eles subiram até o norte de Israel, lá em cima, na parte mais, não é isolada, tem uma cidade lá, Cesareia. Então, mas eles estão meio que isolados, passaram pelo litoral, seria desse lado aqui, subindo, atravessaram a parte de cima. Então caminharam bastante, meses passaram. E Lucas, muita coisa boa aconteceu. Deus multiplicou, Jesus multiplicará pães outra vez. Outra tempestade que ele andou sobre as águas. Então Lucas, ele não quer mais lidar com as coisas que Jesus fez necessariamente e chega mais neste ponto no terceiro ano de Jesus. Então nós já estamos aqui, Passamos o batismo, o primeiro ano de ministério, segundo ano de ministério. Jesus já enviou os 12, enviará daqui a pouco os 70, mas ele já passou a penúltima vez em Jerusalém. A próxima vez que ele irá lá será para morrer.
E chega a hora de perguntar: quem que vocês acham que eu sou? E ele começa com essa pergunta aqui sobre o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Herodes já indicou, não, que esta era algumas das ideias que estavam na cabeça das pessoas. Alguns acham que você é de fato João Batista. Não é interessante pensar que na concepção deles isso era uma opção válida? Tipo, realmente tem gente que acha que aquele homem, Jesus, não é Jesus, é um outro cara, é João Batista, porque eles eram tão parecidos, a sua mensagem era tão parecida. Isso eu acho interessante pensar, que tinha gente pensando assim, ele é aquele ressuscitado. Isso é o pessoal conversando. Outros que ele era Elias, que seria muito importante, se Jesus fosse Elias, logo, logo viria Deus cumprir suas promessas. Então, expectativas bem altas no povo, esperando grandes mudanças. E ainda outros, um dos grandes profetas, ou um dos profetas do passado, ressuscitado. É interessante pensar nos dois aspectos aqui sobre essas opiniões. No sentido positivo, pessoas estavam reconhecendo que Jesus era mesmo alguém fora de sério, não uma pessoa qualquer, mas alguém talvez com o poder de Deus, um poder fora do mundo deles, chegando a eles, a falar com eles. Então tem um sentido positivo que as pessoas estão achando que Jesus é um profeta especial, que Jesus estava falando as palavras de Deus, não apenas invenções da sua própria cabeça. Uma coisa muito boa, essa implicação de pensar assim, que Jesus estava falando o que Deus queria que eles ouvissem. E temos também um lado meio negativo, Apenas um profeta. Apenas alguém que veio falar, anunciar e declarar, e que não viam em Jesus ainda o Deus Criador com eles. Que a gente já viu que tem algumas coisas que Jesus falou até este ponto na vida dele, nessas visitas a Jerusalém, outros encontros, que vai além de apenas um profeta. Tipo, perdoar pecados, de falar que ele é igual a Deus, que algo mais importante e maior do que o tempo de Deus já veio, maior do que Salomão. Então, algumas declarações de Jesus são fortes, difíceis de ignorar. Então, é meio triste que as pessoas estavam colocando ele apenas na categoria de profeta. Então, você vê que tem esses dois jeitos que podemos encarar o pessoal dando Jesus esta categoria de profeta de Deus, alguém muito importante. E como um ser humano apenas, é mais fácil, não é que ignorar, mas de não levar tão a sério o que ele tem a dizer. Porque profeta, ser humano, pode estar um pouquinho errado, Alguém pode ser sincero, piedoso, mas mesmo assim ainda é um homem. Então, talvez Jesus está falando, o reino de Deus está próximo. Mas é possível que ele errou assim, quão próximo está o reino de Deus? E quão sério será que Deus está, que só aqueles que seguem esse que participarão do reino de Deus? Então dá para você meio que, mas afirmando e crendo que Jesus é Deus, Deus não faz nenhum tipo de erro nesse sentido, aí temos que levar bem mais a sério as coisas que saem da boca desse homem. E é possível você estar no meio de achar que Jesus é Deus, de crer que tudo que ele fala é verdade, mas levar as palavras dele como se fossem palavras de qualquer profeta ou de qualquer homem. Se eu falar que Jesus, o que ele falou são as palavras de Deus para mim, eu acho que eu provavelmente levaria mais a sério saber as coisas que ele falou. Só temos 4 livros com as palavras de Jesus. Por que eu não já gravei tudo o que ele falou? Se eu creio que ele veio falar as palavras de Deus para mim e revelar a verdade de Deus para o mundo, por que eu já não memorizei tudo o que ele falou? Que talvez no fundo eu não estou levando totalmente a sério essa verdade.
Eu acho interessante refletir um pouco sobre isso, que as opiniões das multidões, podemos falar que é meio absurdo ou até triste, né, que eles erraram, mas às vezes eu trato as palavras de Deus como se fossem apenas palavras de uma pessoa, um profeta louco, né, de alguém que está lá longe, distante, falando coisas absurdas e que não preciso levar tão a sério. Então Jesus, questionando os discípulos, ele quer agora perguntar a eles, né? Vocês já passaram esses anos comigo, viram muitos milagres, já me ouviram pregar várias vezes, e agora qual é a tua opinião sobre mim? Imagina a pressão nesse momento, né? De ter que responder essa pergunta. Veja só, os versículos 20 a 22. E vocês, o que dizem? Perguntou. Imagino que teve uma pausa aqui, e eles assim, esperando para ver se Jesus estava fazendo tipo uma retórica, né? Uma pergunta que, ele vai nos explicar quem ele é. Ele não quer que a gente realmente responda, né? Então ele fala de novo, e quem que vocês dizem que eu sou? Não sabemos se foi 20 minutos que passou, 10 segundos, mas Pedro, ele vai responder. Pedro respondeu, o Cristo de Deus, ou seja, o Messias. É a primeira vez que Pedro, no livro de Lucas, declara que Jesus é o Messias. E aí Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E aí versículo 22, só para completar aqui. E disse Jesus, e é necessário que o Filho do Homem, essa mesma pessoa, o Messias, essa figura, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se você conhece essa história, você já sabe que Pedro, nesse momento, Jesus, peraí, não é bem assim. Ele corrigiu Jesus. Mas Lucas, ele não está interessado nessa tensão entre Jesus e Pedro. Ele quer focar nossa atenção no que Jesus vai falar logo depois. Mas primeiro, nos deixa com esse trecho aqui, que Jesus fala que esta pessoa, este Cristo, tem que sofrer primeiro. E talvez isso explique o versículo 21, que Jesus fala para não conta isso para ninguém. Vocês estão corretos, sou eu. Mas não vai espalhando essas notícias por aí, Pedro e meus apóstolos. Porque parece estranho ele tentar esconder essa verdade. Porque na cabeça de Pedro, na mentalidade de Pedro, sabemos que ele não tinha a concepção que Jesus tinha sobre o seu chamado, sua identidade. Algo novo que Jesus vai revelar ao mundo inteiro daqui a pouco, sobre quem é o Messias, qual é a função do Messias, o propósito, o chamado do Messias de Deus. Algo que Deus até meio que deixou nebuloso na palavra de Deus antigamente, até Jesus chegar e explicar para nós. Então ele fala, não vai contando isso para o mundo inteiro ainda, porque primeiro o Filho do Homem tem que sofrer, tem que ser rejeitado, e aí ressuscitar. E essa parte que foi uma dificuldade, na verdade, eles não vão entender isso aqui. Eles vão ficar assim, peraí, mas isso não faz sentido, Jesus, porque o Messias, uma coisa que o Messias faz é ele ganha. Não tem como ele morrer. Isso não faz parte de ser um Messias. Não faz sentido você morrer. Ser Messias é aquela pessoa que Deus ungiu para ganhar e vencer, o vitorioso. E não estava muito claro na Bíblia se derrota seria realmente parte da identidade desse Messias. Então Jesus está ensinando algo novo para eles. Necessário, Jesus diz. Não é que ele fala, olha, no final das contas, por causa da maneira que a coisa está indo aqui, eu vou acabar sendo morto antes. Ele fala, não, é necessário, faz parte. Eu preciso morrer, eu preciso ser rejeitado. Por que é necessário que o Messias morra? Temos várias razões, mas a primeira é interessante, Jesus fala, nós vamos ver que é necessário porque vai cumprir o que Deus tem falado.
Jesus vai ensiná-los no final do livro, capítulo 24, que foi isso que foi escrito, que o Messias teria que morrer, ser crucificado e ressuscitar. Então é interessante Jesus demonstrando a sua submissão à palavra de Deus aqui. É necessário porque a Bíblia diz. Este é um padrão muito bom a ter na nossa vida. Por que é necessário X, A, B, D, C, D? Porque a palavra de Deus diz, já é suficiente para a gente. Não precisamos de mais explicações, mais lógica por trás. Porque Deus falou, então tem que ser assim. A segunda razão é que foi necessário que Jesus, para ele sofrer, ser rejeitado, ser morto, já sabemos disso, mas é bom a gente lembrar. É necessário porque Jesus estava tomando nosso lugar. Este ungido foi ungido para ser o nosso substituto perante Deus. Então, o sofrimento dele, as dores, a sua morte na cruz, foi ele tomando o nosso lugar. E não tinha outro jeito disso acontecer, a não ser que nós fomos separados de Deus. Seria o único outro jeito de apaziguar a ira de Deus contra o pecado, de satisfazer a justiça de Deus. Então, é necessário que o Messias, que o ungido de Deus, sofra e também seja rejeitado, que ele experimente rejeição, isolamento, vergonha, como se ele tivesse cometido os nossos pecados. Talvez seja relativamente óbvio, mas tem uma terceira aqui, na verdade tem mais duas, que foi necessário também Jesus passar por isso, porque ele estava nos deixando um exemplo a seguir. Então, foi necessário para nos salvar, foi necessário porque Deus diz que seria assim, e também a Bíblia vai falar para a gente, nós vamos ler aqui, que Jesus estava no seu próprio sofrimento, deixando para nós um exemplo a ser seguido. Veja comigo em 1 Pedro. Primeiro nós vamos para Hebreus, desculpa, esqueci. Na verdade, esse texto aqui de Hebreus, vamos ler, eu esqueci que eu tinha colocado aqui, Hebreus tem a ver mais com a razão que Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e ele tinha que limpar o santuário celestial. Foi necessário que o Messias sofresse. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E deixa eu falar rapidinho o contexto. Essas cópias, que ele está falando que o tabernáculo e todo o procedimento na terra foi uma cópia. Foi revelado a Moisés o tabernáculo celestial, e o que ele fez na terra foi uma cópia apenas do verdadeiro tabernáculo. Então, se no tabernáculo terreno era necessário sangue de animal, sangue inocente, para purificar e limpar o templo, o autor de Hebreus quer falar, então, o tabernáculo celestial tem que ser algo mais valoroso ainda do que os animais aqui terrenos. Ele vai dizer que sangue de animais não tem valor nenhum lá em cima. 24. Então, Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Porque foi necessário que o Messias, que ele sofra e morra para cumprir este propósito. E não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Então ele não precisa fazer isso várias vezes, é um sacrifício muito melhor, muito mais excelente do que de um animal, que nos completamente purifica, nos aperfeiçoa para sempre perante Deus. Por isso que Jesus teve que sofrer, por isso que o Messias teve que morrer e ser rejeitado. E também, como eu falei, como exemplo, né? Então isso aqui vem de 1 Pedro, e tenho dois trechos de 1 Pedro, um versículo no capítulo 2, e aí outros dois aqui no capítulo 4. E veja só como ele diz que o sofrimento de Jesus, o que ele passou, serve como exemplo para nós. Versículo 21 do capítulo 2. Para isso, o sofrimento de Jesus, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo,
para que sigam os seus passos. E também no capítulo 4, versículos 1 a 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Mesmo tema aqui repetido nesses dois trechos de Pedro. O sofrimento de Jesus foi algo que nos salva, tem um benefício para nós espiritualmente, eternamente, nos purificou e nos justificou perante Deus para sempre, e também serviu para nós como exemplo de obediência e fé a Deus. Que sofrimento faz parte do caminhar com Jesus. Não tem como separar essa ideia. O cristianismo não vem para tirar sofrimento e dor da nossa vida, mas talvez muito pelo contrário, de colocar propósito do no sofrimento e a dor da vida, de nos dar como permanecer, como funcionar com dificuldade. Veja só ali o versículo 1 que a gente leu. Armem-se também do mesmo pensamento. Tem essa mentalidade, adote essa visão de Jesus. A minha identidade inclui, é necessário ter dificuldade e sofrimento. Armem-se com o mesmo tipo de pensamento, para não a gente se frustrar e achar que Jesus vai nos guiar, vai nos levar a evitar todas as dores e os buracos no caminhar da vida. Não vai ser assim, Jesus está avisando os discípulos. E veremos logo aqui na frente o que ele quer dizer, então, se vocês querem me seguir. E vem agora o grande, famoso ditado de Jesus, continuando em Lucas, e ele fala, Jesus dizia, e olha só, a todos, e não sabemos se o a todos aqui é a todos os discípulos, ou se, nessa conversa vem se chegando mais gente, não sabemos, mas se aplica a qualquer um. Se alguém quiser acompanhar-me, então, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você quer ser meu discípulo, se você quer participar do reino de Deus, se você crê em mim, se você me obedece, você sabe a implicação de tomar uma cruz, de carregar uma cruz? O destino final, geralmente, é morte. Morra, em outras palavras. Jesus está falando, se alguém quiser me seguir, é necessário, é essencial, faz parte do caminho de Deus de a gente morrer. E não apenas fisicamente, mas será uma morte, Jesus está falando. Vida comigo será tipo uma morte. Então, neste momento, Jesus está querendo ensinar um aspecto só, que a vida com Jesus é mais do que morte, é também vida. Então, levamos isso em conta. Mas neste momento ele está ensinando algo sobre a identidade do Messias. Que sofrimento, dificuldade e dor vai fazer parte de sua identidade como Messias. Então, qualquer seguidor de Jesus também adotará o mesmo chamado da parte de Deus. Sofrimentos e dificuldades acompanharão a gente. Mas vamos pensar um pouco mais sobre esse negar a si mesmo. Que, na verdade, eu sinto que o resto aqui de tomar a cruz está explicando melhor o que é negar a si mesmo. E uma coisa que Lucas enfatiza em contraste dos outros evangelhos, é essa palavra aqui, diariamente. Diariamente. Nos outros evangelhos, o detalhe é um detalhe que eles omitem, mas Lucas quer enfatizar que é uma coisa que fazemos todo dia. Vai ser uma coisa, não é uma vez só, de você negar a si mesmo. Seria mais fácil se fosse uma decisão só, um momento só, um grande momento que você precisa vencer e aí você pode descansar. Mas o morrer todo dia é um desafio bem maior para a gente. E Jesus, então, está querendo falar, se
Me seguindo não é agora você tem uma liberdade agora de viver do jeito que você quiser. É um tipo de compromisso de negar a si mesmo que ele chama de morte diária. De você rejeitar agora na maneira em que você pense sobre a sua própria vida. E a própria palavra negar a si mesmo tem a ver de você olhar para a sua vida e de você não mais se definir de acordo com este mundo. É um dos desafios da fé cristã. Eu não sou mais, em primeiro lugar, um brasileiro, porque você nasceu no Brasil, fala a língua portuguesa, mas quando você se torna seguidor de Jesus, em primeiro lugar, não é um brasileiro que segue a Jesus, é um seguidor de Jesus. E o resto tem que ser secundário na sua vida, da sua identidade, no íntimo. E é um tipo de morte. Não é que você, no dia que eu me converti, que eu orei, acabou, está feito. Não, Jesus está falando que isso aqui vai ser algo que você vai lidar todos os dias da sua vida. Você vai ter que olhar para si mesmo e falar, não, eu não sou mais aquilo. Eu sou agora justo perante Deus. É outra, de a gente se enxergar como justificado perante Deus, santo perante Deus. Que o nosso sentimento, por causa dos pecados, é que não somos. Não somos aquilo. Não somos amados por Deus. Não somos perdoados por Deus. É uma dificuldade do cristão, um desafio do cristão, a se enxergar em primeiro lugar como o que a Bíblia tem a dizer, um seguidor de Jesus em primeiro lugar. Você tem que ter um compromisso comigo que é maior de todos os seus relacionamentos, todas as suas buscas, todas as suas paixões e desejos, todos têm que ser subordinado agora a Jesus. O que é que Jesus gostaria que eu fizesse com os meus recursos, com os meus talentos, com o meu tempo que eu tenho, com o jeito que eu ajo dentro dos vários relacionamentos que eu tenho, meus filhos, meu cônjuge, pais, etc. O que é que Jesus espera de mim? E a gente negar talvez o instinto que a gente tem ou o sentimento que a gente tem. É difícil. Então Jesus, ele se identifica como o Messias que sofrerá, que é importante, e nos dá um exemplo de vida, que é cristão, é parte de seguir a Jesus, a ter essa luta interna, de a gente ter que fazer coisas que a gente não gosta, e talvez odeia de fazer, para seguir a Jesus, para poder servi-lo de forma que o agrade. Não é toda vez, não é todo dia que você vai, eu faço isso por puro amor a Jesus. E tem coisas que é assim, que podemos entregar a Jesus. Mas esse de amor não precisa ser um sentimento, pode ser uma decisão que você faz. Eu vou agir assim porque eu sei que Ele quer que eu faça isso. Se Jesus fala que eu preciso amar os meus inimigos, então eu vou amar. Eu vou tratar essa pessoa como se eu amasse ela. E pedir a Deus de transformar meu coração enquanto eu faço isso. Mas se você esperar os seus sentimentos a mudar antes de você agir diferente, você vai ficar aqui, talvez, orando o resto da sua vida, esperando essas coisas mudarem inicialmente. Diariamente carregar a nossa cruz. Isso é, talvez, passar por vergonha pública. Né? Carregar uma cruz não é uma coisa que você faz no seu quarto, é uma coisa que as pessoas faziam à luz de muitas outras pessoas. Né? Esse chamado de compartilhar a verdade de Deus vai nos colocar em posições difíceis, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Às vezes vai ofender alguém, às vezes vai prejudicar a gente no trabalho, por falar a nossa opinião sobre Deus ou Jesus. Às vezes as pessoas não gostam disso. E a gente quer evitar problema, né? Evitar tensão, evitar o drama. Mas somos chamados a morrer, a negar e a gente se enxergar em primeiro lugar como seguidores de Jesus, embaixadores do Evangelho aqui no mundo. E aí Jesus explica, olha, por que isso faz sentido? Por que tem que ser assim? E por que cada cristão tem que tomar a sua cruz diariamente?
É uma explicação do porquê. Por que que você tem que tomar a sua cruz diariamente? Por que que você deve negar a si mesmo? Porque quem quiser salvar ou preservar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, e essa frase é o mais importante, né? Quem perdeu a vida por minha causa, quem entregar a vida a mim, este a salvará. Na visão da eternidade, a gente tentando viver, tentando melhorar a nossa vida com o foco, a gente buscando a nossa própria vida, aquilo vai tudo embora no final, na eternidade. Quando estamos na frente de Jesus, do trono, isso vai acontecer um dia. O grande trono branco, onde damos prestação de contas, e onde tudo que não tem valor eterno, que não participa de alguma forma do reino de Deus, que não foi feito pensando em Jesus, obedecendo a Jesus, aquilo vai ser apagado da história. Você não vai pensar naquilo mais. A grande moeda de ouro que eu ganhei nas Olimpíadas de 2000 e não sei o quê, que eu fiz porque eu me dediquei, porque era o meu sonho. Todas aquelas coisas, elas vão desaparecer. Como eu vim do nada, da pobreza, e eu construí esse império da minha empresa, vai ser esquecido um dia. Aquilo que você conseguiu alcançar, comprar, queimado. Queimado no sentido de, vai ser esquecido, apagado. Porque não faz sentido, mas aquilo que é dado a Jesus, pelo reino de Deus, a vida que a gente vive, aqueles momentos que a gente se entrega a Jesus, e aquelas coisas que nós fazemos porque temos uma convicção que Deus colocou no coração, que eu devo fazer tal e tal, que eu devo agir assim com essa pessoa, coisas pequenas, grandes, coisas não reconhecidas e reconhecidas publicamente, essas coisas têm uma recompensa eterna perante Deus. Então Jesus está falando, quem está tentando preservar aqui e ganhar mais, e que busca e se investe totalmente numa vida melhor aqui, esta é a única recompensa que você tem, de pouco tempo. E aí vai embora, vai sumir. E a eternidade, você vai ser totalmente esquecido. Então isso aqui é sabedoria. Negar a si mesmo agora. Morrer diariamente agora a si mesmo. E seguir a Jesus. Pois, versículo 25, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e aí perder ou destruir a si mesmo? É a lógica. O que adianta você conquistar o mundo, mas aí no final, aquilo é perdido. Aquela vida que você construiu para si mesmo, você perde. Ou não tem valor eterno. 26, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Este dia que nós temos pela frente, essa perspectiva eterna que precisamos ter para seguir a Jesus, ela é essencial se de fato vamos obedecer Jesus do jeito que ele fala. Temos que ter uma esperança de uma recompensa eterna. Senão tem coisa que a gente não vai fazer. Se nós estamos esperando o reconhecimento de hoje, ou da pessoa hoje, você não vai seguir a Jesus de verdade. Você não vai amar seu inimigo se você está procurando uma bênção aqui e agora. Você não vai amar o seu cônjuge se a sua esperança é que você vai receber um retorno aqui neste mundo. Não tem como. Essa troca não existe. Amizades, pessoas, investimento. Eu não vou dar retorno aos meus pais por o tanto que eles fizeram por mim na infância, na criação, e todas as outras épocas. Não tem como. Não tenho condições financeiras de pagá-los de volta pelo investimento que fizeram em mim. E eu estou vendo isso já com os meus filhos. Não vai ter como. A gente não faz isso para ter um retorno deles. E seguir a Jesus e esta morte diária, Jesus não nos garante que aqui nós vamos receber tanto que vai valer a pena. Na ressurreição, sim. Muito mais vai valer a pena. Romanos 8 diz que a glória que nos espera é muito mais do que qualquer coisa, qualquer tipo de sofrimento que existe no mundo. A glória a nos ser revelada
e ser revelada em nós, que nós vamos experimentar um dia. Mas isso é a eternidade. Isso não é aqui, agora. Então nós temos trechos que nem estes, e outro que não vamos usar o tempo aqui de olhar, é o 1 Coríntios 2 e 3, onde Paulo fala essa avaliação perante Deus, pelas nossas obras. Um dia nós vamos ter este momento, não sei se é na frente de todo mundo, dos anjos, não sei como é que funciona a tecnologia celestial, mas vai ter uma avaliação das nossas obras, e tudo aquilo que não é eterno, palha, vai queimar e desaparecer. E tudo aquilo que é de eternidade, de valor de ouro, vai passar pelo fogo e teremos uma recompensa pelas coisas feitas. E isso deve ser desafiador para todos nós a pensar sobre este aspecto da vida. Jesus, ele sofreu e passou pelo Páscoa para nos deixar um exemplo de como vivermos. E temos essa semana inteira para refletirmos sobre essa decisão que ele tomou. Foi uma decisão. Lucas vai enfatizar a decisão necessária para segui-lo. No capítulo 14, Jesus vai fazer uma comparação, tipo uma parábola. Gente, 2 reis vão entrar numa guerra. É bobeira. Antes de entrar na guerra, que o rei tem que falar, será que eu tenho condições de ganhar essa luta? Porque senão ele deveria daí pedir... Nossa, eu nem estou lembrando agora exatamente o detalhe. Que ele já deveria se submeter em vez de todo mundo morrer. Tipo assim. Ou o cara que vai começar a construir uma torre, que vai começar sem saber se ele tem o dinheiro e os materiais suficientes, senão ele começa aí, não chega ao fim. Jesus fala, e é assim comigo, não tem como você ser meu discípulo se você não tomar essa avaliação e essa decisão. Então a ideia é que se negar a si mesmo, não é só, eu vou acordar todo dia e eu vou pisar no meu pé, eu vou sofrer dor, eu preciso sofrer, sentir as dores. É mais, eu tenho que parar e refletir sobre minha vida e tomar certas decisões. Não é o próprio ato em si, mas é esse processo inteiro que Jesus nos chama a fazer. Pensando, eu acho que um exemplo que podemos usar como para você enxergar as outras decisões na vida pode ser o dízimo ou o dar que a gente dá financeiramente a Deus. A vontade de Deus não é que é a quantidade que a gente dá. Não é que ele fala, você precisa chegar num nível de você dar essa porcentagem ou este número. E que aí vamos contar no final, quem tem aquela tábua lá no céu, quem que deu mais na sua vida, ou quem que deu a maior porcentagem dos seus bens. Não é esse tipo de competição. É uma ideia mais assim, de você parar, refletir, e o quanto daquilo você parou e pensou, por que eu quero dar? Será que eu pensei nos propósitos que eu tenho agora? O que você negou quando você deu? Porque alguém que fala assim, ó, eu tenho que dar 15%, 10%, 5%, pronto, não quero nem pensar, daqui o cheque, pronto. Isso não é o negar a si mesmo. O negar é você parar e pensar, tá, se eu vou dar isso aqui que eu quero dar, seja o que for, $2, não vou poder comprar todas aquelas bananas dessa semana. Né? É aquela... Você vai perder aquilo, que nem quando Davi queria comprar o território para construir, né, a casa de Deus, o cara queria doar para Davi. Não, eu te dou, para isso eu vou te dar, inclusive eu dou até os bois para você sacrificar também a Deus. Davi falou, não, isso tem que me custar, isso tem valor, eu preciso pagar alguma coisa. Não vou fazer esse negócio, não vou aceitar a sua doação. E, semelhantemente, morrer diariamente, tomar a nossa cruz, não é a gente, como bobeira, pensar, eu preciso sofrer hoje, então eu vou enfrentar qualquer coisa que vier. Não, é a gente refletir e pensar no que é que Jesus nos chama, porque tem coisa na sua palavra que é desafiador para a gente viver todo dia. É só a gente ler e pensar que nós temos que fazer aquela avaliação. Que nem nesse negócio de morte no casamento, morte quando você tem filhos, de morte para as coisas talvez que você queira fazer, que agora você negue para outra coisa que você tem na vida que é mais precioso, tem mais valor. Então é uma coisa parecida. Eu vejo agora o reino de Deus tem este valor,
Então eu quero honrar a Deus. Então, o quanto convicção que você tiver, eu vou pensar, tá, eu posso fazer isso se eu abrir mão disso. Não importa o valor, não importa exatamente o X que está ali embaixo. É mais este pensamento, este negar a si mesmo que Jesus está buscando e está correndo atrás. Então, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Então, um dia teremos o outro lado disso, se a gente honrar Jesus, se a gente negar a si mesmo por Jesus, darmos as nossas vidas, teremos o outro lado, a honra e a glória e o privilégio de poder ser reconhecido por Jesus eternamente, o galardão do cristão. Então, Jesus, neste momento, pensa com os discípulos, esses 2 anos, pensando, o reino de Deus vai chegar, estão animados, pessoas curadas, endemoniados, sendo curados também, expectativa do reino de Deus, e Jesus agora mas o que faz parte também para o reino de Deus chegar é as dificuldades e o sofrimento. E a maioria dos apóstolos, todos mortos por causa do Evangelho. Entregaram a sua vida por causa do Evangelho. E foi uma grande dificuldade a primeira geração da igreja perseverar e avançar a perseguição romana daquele primeiro século. Foi muito difícil, não foi fácil. Inclusive, no segundo século, teve bastante conversa sobre será que devemos aceitar as pessoas que negaram a Cristo publicamente para se salvar? Ou será que devemos deixá-los para fora para sempre? Porque teve tanta gente que na hora assim, claro, falando, não, eu nego a Jesus, o César é o meu rei. Teve tanta gente que fez isso que causou uma disputa entre o que devemos fazer com estes que negaram a Jesus publicamente. Então Jesus, ele diz aqui claramente, a minha vida de sofrimento, o que eu passei foi por você, foi necessário para mim ser o Messias e ter isso na minha vida, como também, sendo um seguidor de Jesus, é necessário essas coisas. Então, essa semana que temos, antes de celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, e o que ele fez para a gente ter perdão de pecados, você tem uma semana aí para você refletir sobre como Jesus, o que ele fez por nós, como isso é bom, maravilhoso, nos aperfeiçoou para sempre perante Deus, purificou a casa de Deus celestial para nós, em nosso lugar. Somos agora filhos de Deus, adotados na família de Deus, totalmente redimidos do nosso passado. Confiança eterna, confiança da nossa eterna herança que temos. E também o seu estilo de vida nos deu os passos que somos chamados a tomar. E tipo que ele fala, é tudo bem você sofrer aqui. É tudo bem ter dificuldade aqui. É tudo bem, porque vai valer a pena na eternidade.